A indústria 4.0, também chamada de quarta revolução industrial, engloba um amplo sistema de tecnologias avançadas como inteligência artificial, robótica, internet das coisas e computação em nuvem, que estão mudando as formas de produção e os modelos de negócio no Brasil e no mundo. Estes termos, que há alguns anos não eram nada conhecidos, hoje já fazem parte do cotidiano de todos nós. São tecnologias que fazem parte de um conceito bem familiar no setor industrial, a indústria 4.0. Batizada também de quarta revolução industrial, esse fenômeno está mudando em grande escala a automação e troca de dados, bem como as etapas de produção e os modelos de negócios. Por meio do uso de máquinas e computadores, inovação, eficiência e customização são as palavras-chave para definir o conceito de indústria 4.0. A indústria 4.0 tem impacto significativo na produtividade, pois aumenta a eficiência do uso de recursos e no desenvolvimento de produtos em larga escala, além de propiciar a integração do Brasil em cadeias globais de valor. Além disso, implicará em transformações na gestão empresarial, principalmente em dois aspectos. O primeiro está relacionado à estratégia para implementar tecnologias, como a cooperação entre as áreas de tecnologia de informação, TI e as de produção. As principais tecnologias da indústria 4.0, a incorporação da robótica avançada nos sistemas de conexão máquina-máquina, da internet das coisas e dos sensores e atuadores utilizados nesses equipamentos possibilita que máquinas conversem ao longo das operações industriais. Isso pode permitir a geração de informações e a conexão das diversas etapas da cadeia de valor, do desenvolvimento de novos produtos, projetos, produção até o pós-venda. Os exemplos de tecnologias utilizadas na indústria 4.0. Inteligência artificial, aplicação de análise avançada e técnicas baseadas em lógica, incluindo aprendizado de máquina para interpretar eventos, analisar tendências e comportamentos de sistemas, apoiar e automatizar decisões e realizar ações. Computação em nuvem é a distribuição de serviços de computação, servidores, armazenamento, banco de dados, redes, software, análises e inteligência. Pela internet, com utilização de memória, capacidade de armazenamento e cálculo de computadores e servidores hospedados em data center, proporcionando recursos flexíveis e economia na escala. A computação em nuvem permite às empresas acessar recursos computacionais abundantes, como o serviço e a participação de distintos dispositivos remotos. Desta forma, evitam-se investimentos altos em equipamento e equipe de suporte, permitindo à empresa focar seus investimentos nas suas atividades principais. Temos também a Big Data. É uma abordagem para atuar em dados com maior variedade e complexidade, que chegam em volumes crescentes e com velocidade cada vez maior, usados para resolver problemas de negócios. Esses conjuntos de dados são tão volumosos que o software tradicional de processamento de dados não consegue gerenciá-los. São utilizadas técnicas estatísticas e de aprendizagem de máquina para extrair informações relevantes aos negócios, inferências e tendências não possíveis de se obter com uma análise humana. Cibersegurança é um conjunto de infraestruturas de hardware e software voltadas para a proteção dos ativos de informação, por meio do tratamento de ameaças que põem em risco a informação que é processada, armazenada e transportada pelos sistemas de informação que estão interligados. Internet das coisas. Interconexão entre objetos por meio de infraestrutura habilitadora, eletrônica, software, sensores ou atuadores, com capacidade de computação distribuída e organizados em redes que passam a se comunicar e interagir, podendo ser remotamente monitorados ou controlados, resultando em ganhos de eficiência. Robótica avançada. Dispositivos que agem em grande parte ou parcialmente de forma autônoma, que interagem fisicamente com as pessoas ou seu ambiente e que são capazes de modificar seu comportamento com base em dados de sensores. Os benefícios alcançados com a implantação da indústria 4.0 são muitos. O uso das tecnologias digitais na indústria permitiram aumentar em 22%, em média, a capacidade produtiva de micro, pequenas e médias empresas dos segmentos de alimentos e bebidas, metal mecânica, moveleiro, vestuário e calçados. Muitos ainda acreditam que falar da indústria 4.0 é falar de ferramentas complexas, extremamente caras e que somente grandes empresas com atuação internacional têm acesso ao novo modo de produção.
Por meio do Programa Piloto Indústria Mais Avançada do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, executado entre maio de 2018 e outubro de 2019 em 43 empresas de 24 estados, constatou-se o impacto na produção do mercado com o uso de ferramentas de baixo custo, como sensoriamento, computação em nuvem e internet das coisas. A conclusão do programa mostra que o ganho de produtividade está mais relacionado com o quanto se aprende com o processo produtivo e como esse aprendizado se transforma em ações concretas. As microempresas foram as que mais se beneficiaram do uso inicial de tecnologias digitais. O desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil envolve desafios que vão desde os investimentos em equipamentos que incorporem essas tecnologias à adaptação de layouts, adaptação de processos e das formas de relacionamento entre empresas ao longo da cadeia produtiva, criação de novas especialidades e desenvolvimento de competências, entre outras. O cruzamento de informações que permite conectar o pedido de compra, a produção e a distribuição de forma autônoma, sem que pessoas precisem tomar decisões a todo momento, por exemplo, exigirá novas formas de gestão e engenharia em toda a cadeia produtiva. Poucas empresas estarão preparadas para enfrentar todas estas mudanças de uma vez. Existem, por outro lado, milhares de empresas que deverão participar do processo de difusão dessas novas tecnologias paulatinamente, de acordo com suas trajetórias, suas capacitações e suas estratégias. Nesse contexto, o foco de uma iniciativa visando ao desenvolvimento da indústria 4.0 no Brasil deve ser o de empresas que mais cedo entrarão no novo paradigma e estimular as demais a apressarem sua inserção na nova onda, sob risco de não conseguirem sobreviver num novo ambiente competitivo. Além disso, a indústria 4.0 contribui para uma maior participação do país nas cadeias globais de valor. Os impactos da indústria 4.0 no Brasil, segundo pesquisas realizadas por diversas consultorias, têm estimado os impactos que o avanço da digitalização da economia poderá ter sobre a competitividade do Brasil. A Accenture, por exemplo, estima que a implementação das tecnologias ligadas à internet das coisas deverá impactar o PIB brasileiro em aproximadamente 39 bilhões até 2030. O ganho pode alcançar 210 bilhões, caso o país crie condições para acelerar a absorção das tecnologias relacionadas, o que depende de melhorias no ambiente de negócios. Na infraestrutura, programas de difusão, tecnologia, aperfeiçoamento regulatório e etc., McKinsey estima que até 2025 os processos relacionados à indústria 4.0 poderão reduzir custos de manutenção de equipamentos entre 10% e 40%, reduzir o consumo de energia entre 10% e 20% e aumentar a eficiência do trabalho entre 10% e 25%. Além desses impactos, haverá toda uma série de possíveis consequências da disseminação e da consolidação da indústria 4.0 que exigirão uma nova concepção de política industrial para o Brasil. Com tantas mudanças, o profissional inserido na indústria 4.0 precisa estar adaptado a essa nova realidade. É fundamental qualificar os profissionais das empresas em técnicas como programação, robótica colaborativa e análise de dados, assim como envolver competências socioemocionais com métodos para estimular a criatividade, o empreendedorismo, a liderança e a comunicação. Levantamento realizado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, apontou as profissões de nível médio e superior que devem ganhar relevância, se transformar ou surgir nos próximos anos. Essas áreas estão entre as que mais devem ter seus processos transformados e que apostam na dominância das tecnologias digitais para a competitividade dos seus negócios na próxima década. A previsão é que surjam 30 novas ocupações em 8 áreas, com perfis distribuídos nos segmentos automotivo, alimentos e bebidas, máquinas e ferramentas, petróleo e gás, textil e vestuário, química e petroquímica, tecnologias da informação e comunicação e construção civil.